Bom, pessoal, a gente vai estar aqui dando continuidade, sequência aí às nossas aulas. E hoje a gente vai fazer uma revisão aí bem detalhada do assunto de polinômios e em seguida resolver umas duas questões para nós aí, na aplicação. Então essa aula é de revisão, nossos alunos aí do Getúlio Vargas, com o nosso professor Edilton, e o residente sou eu, Amanda e João Paulo. Bom, os polinômios são expressões algébricas formadas por números e coeficientes, que são os coeficientes, e as letras, que são as partes literais. Ou seja, toda e qualquer expressão algébrica, que eu ver que ela possui os números e as letras, são nossos coeficientes, e as partes literais, nós chamamos e a denominamos por polinômios. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Ou seja, cada vez que eu tenho um valor desconhecido, eu chamo ela pela essa parte literal, que é essas letras, essas variáveis. E a gente pode tomar, por exemplo, aí, exemplos de polinômios. A gente tem um 3a mais 5, 3ab mais 5, 1x à terceira mais 4xy menos 2x ao quadrado, y à terceira. E esse outro exemplo aí, 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Ou seja, se vocês observar, a gente tem as nossas partes de coeficientes, nós temos aqui, e a parte literais, que são as nossas letras, A, B, X, Y. Então nós temos aí Z, qualquer outra letra aí, a gente toma por conhecimento aí como polinômios, expressões deste tipo. E agora a gente vai classificar alguns polinômios, certo? Os polinômios, eles são formados por termos, certo? Termos. A única operação entre os termos, os elementos de um termo, a única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. E aí a gente vai ver o que seriam esses termos. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Ou seja, o termo, se você observar, eu tenho apenas aqui um 3x. Aqui nós não temos nenhuma adição, nenhuma subtração. A gente tem apenas uma multiplicação. Então, quando eu tenho tipo de polinômio desse estilo aqui, com apenas um termo, temos apenas um termo aqui, um termo, ainda mais que ele tenha x, y, z, mas eu não tenho nenhuma operação de soma nem de subtração, então eu chamo de monômios, certo? São os monômios aí pra gente. Os polinômios que possuem somente dois termos, então aqui nós temos um, agora aqui nós temos dois. Então, separados por uma operação, que eu estou falando de soma ou subtração, são separados, ele é chamado de binômio. Ou seja, observe aqui, eu já tenho um a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, eu tenho dois termos, porque também está separado aqui por uma subtração. AB nós temos 3x mais y, outro exemplo de binômio. E esse outro exemplo aqui, então, binômios, certo? Um desses polinômios que vai possuir três termos, separados por uma operação de soma ou subtração, ele é chamado de trinômios, certo? Então, nós teríamos aqui 1x ao quadrado mais 3x mais 7. Então, aqui é um exemplo de trinômio. Da mesma forma, os outros exemplos a seguir. Então, em forma de classificação, e a partir de 4 termos, a gente pode dar o nome de polinômios. E são todos polinômios da mesma forma. Só que em forma de classificação, nós temos os monômios, os binômios e os trinômios, certo? Só mesmo por questão de nomenclatura. E aí, eu separei aqui esse exemplo para a gente conhecer quem é quem nessa expressão. Então, eu tenho um polinômio de x, certo? Eu tenho esse polinômio de x aí. E esse polinômio de x é quem? X à terceira menos 5x ao quadrado mais x menos 7. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui uma sequência de termos, certo? Então,
vamos conhecer. Em cada expressão a gente vai ter A gente vai ter variáveis, quocientes, termo independente, o grau desse polinômio. Pegando esse exemplo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar cada um desses seresinhos aqui que estão dando vida a esse polinômio, certo? Então, quem seria a variável? A variável seria essas letras aí que estão no nosso polinômio. Por exemplo, x à terceira, 5x ao quadrado. Essa seria a nossa parte de letras, como a gente viu aqui no começo, né? Que os polinômios são formados pela parte numérica, que são os nossos coeficientes numéricos, né? E pela parte de letras, certo? Nossas variáveis. Então a variável, se tivesse y aqui, que seriam as nossas variáveis, x, y, z, w e vários outros aí. Quem seriam os nossos coeficientes? Os coeficientes seria a nossa parte numérica. Ou seja, aqui ó, eu tenho minha parte numérica. Quem seria essa parte numérica, esses coeficientes? Os que estão acompanhando as nossas variáveis. Se a gente observar aqui, ó, aqui é como se eu tivesse porque não aparece, tá? Como fosse um x. Então, o quociente, os coeficientes de x à terceira é 1. O coeficiente de x ao quadrado aqui é menos 5x, certo? Menos 5x. E o meu coeficiente, como não aparece também aqui, é 1. De x é 1. Por que esse aqui não entra? Porque ele não é um coeficiente das nossas variáveis. Ele é um termo independente, ou seja, ele não tem nenhuma variável acompanhando ele. Então, ele chama-se termo independente, certo? Então, e o nosso grau? O nosso grau é sempre o maior expoente que acompanha a nossa variável aí. Por exemplo, aqui, nós temos esse x a terceira menos 5x ao quadrado mais x menos 7. Então, qual seria o grau desse polinômio? O grau do polinômio é definido de acordo com o grau da minha variável, o maior grau que eu tiver. Então, isso aqui é um polinômio de grau 3. O nosso grau desse polinômio aqui é grau 3. Se eu tivesse aqui x à sexta mais 5x mais x menos 7, então o meu grau seria o 6, porque é o maior expoente que eu tenho aqui, certo? Aqui só para a gente conhecer, que seria a nossa forma geral dos polinômios, só para conhecer, mas não é nada além do que isso aqui que a gente está vendo, certo? Então a nossa forma geral é dada dessa seguinte forma, certo? E aí eu coloquei esse exemplo aqui para a gente classificar, para a gente de acordo com essa aqui anterior, a gente fazer a classificação de variáveis, quociente, termo independente, termo geral. E também uma outra coisinha, a gente fazer aí a redução desse polinômio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir, para você já ver o que é essa redução. Na redução desse polinômio, o que vai acontecer? O que não pode acontecer primeiramente? Eu pegar esse 3x à sexta e somar com esse x à quinta. Por quê? Porque eles são de graus diferentes. Ou seja, o polinômio aqui de grau 6, eu vou fazer ele com o polinômio de grau 6. O de grau 5 com o de grau 5. O termo independente com o termo independente, e assim sucessivamente. Então, por que a gente vai reduzir esse polinômio? Para ficar melhor para a gente trabalhar e deixar ele mais ou menos no modelo da anterior. Então, ó, eu vou pegar quem? Eu vou pegar esse aqui com esse aqui, certo? Então, se eu tenho 3x à sexta menos 2x à sexta, com quanto que eu fico? Então, ó, sinais diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior, que é o maior, é 3. Então, fica x, 3 menos 2, fica x à sexta, beleza? Agora, ó, vamos aqui com x à quinta. A gente vai pegando em ordem, certo? X à sexta, x à quinta, x à quarta, se tiver. Senão, a gente vai só seguindo em ordem, de acordo com aqueles que a gente tem aí. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso x à quinta, com x à quinta aqui que a gente tem é este. Então, x à quinta mais x à quinta, então fica aqui mais 2x elevado a 5, certo?
Agora, o próximo aqui a gente não tem x à quarta, nem x à terceira, mas a gente tem o x aqui, ó, nem x ao quadrado também, mas nós temos aqui o x elevado a 1, quando não aparece aqui é 1. Então, ó, eu tenho aqui menos 2x, menos 4x. Então, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Menos 2 com menos 4 fica menos 6x. Mas, né, agora a gente vai resolver o termo independente, foi quem ficou. Então, nós temos de termo independente menos 3 e mais 7. Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Quem é o meu maior aí? O meu maior, no caso, perdão que passou, mas o meu maior aqui no caso é o 7, então ele está com sinal positivo. Então, a gente vai fazer aí, conservar o sinal do maior. 7 e menos 3, eu fico com 4. Então, aqui, ó, a gente reduziu o nosso polinômio, certo? A gente reduziu o nosso polinômio. Agora, vamos para a parte de fazer aqui o nosso polinômio. Vamos aqui agora dar nomes aqui a cada termozinho desse. Se eu perguntasse aqui quem seria a nossa variável, variável é o nosso número que nós temos, a nossa letra aqui que temos neste polinômio. Que no caso a nossa variável, ela seria igual a quem? A x, certo? Quem seriam os coeficientes aqui? Os meus coeficientes seria quem? 1, quando não aparece aqui é 1. Então nós temos aqui 1. Depois nós temos 2, né? Está positivo, então 2. E o outro coeficiente, um menos 6, certo? Menos 6. São os coeficientes aí desse polinômio. Quem seria o meu termo independente? Meu termo independente seria quem? Meu termo independente seria o 4. Agora, se eu perguntasse para vocês quem é o grau desse polinômio, o grau do nosso polinômio aí é o nosso maior expoente, e o nosso maior expoente nesse caso aqui é o 6. Então isso é um polinômio de grau 6, certo? Então basicamente é isso que a gente tem assim por resumão. Na próxima gravação a gente vai fazer dando continuidade à questão de adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios. A gente vai dar continuidade. Mas nessa aula de hoje é mesmo só pra gente ver esse resumo aí, dessas partes mais, passando uma pincelada naquilo que já foi visto na aula aí anterior. Bom, uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês. Quando o meu grau, ele pode vir representado assim, ou ele pode vir representado assim, ou seja, o grau do polinômio p de x aqui, ó, é quem? 3. Então, essa é uma nomenclatura também que ele pode me dar, certo? Aqui também poderia ser de um jeito. O grau do polinômio de x, né, de p de x, seria igual a 6. Então, é só questão de nomenclatura mesmo. Soma e subtração é basicamente parecido com isso aqui, certo? Mas aí a gente vai ver mais a fundo aí na próxima aula. Vou fazer aqui essas duas questões aqui pra gente. E eu posso até fazer mais alguma. Então vamos aí para essa parte dessa nossa questãozinha aí, pra gente resolver esse exemplo. Ó, diz: uma partida de basquete, uma jogadora acertou x cestas de 2 pontos e y cesta de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Ou seja, eu sei que ela acertou quem? Uma quantidade aí que eu não sei, mas que é me dada por x de 2 pontos. E outra quantidade aí me dada por y de 3 pontos. Então, quem seria o polinômio da quantidade de cesta que ela acertou? Ela acertou, então, no caso aí, ela acertou essa quantidade aqui de pontos dessa cesta aí de 2x, de 2 pontos. E ela acertou também essa quantidade aqui, ó, dessa cesta de 3 pontos. Então, quantos pontos essa jogadora ela fez? Ou seja, ela fez essa quantidade aqui, mais
essa quantidade aqui. Ou seja, ela fez aí 2x mais esses 3y. Então, porque o valor que ela tem é desconhecido, então basicamente é isso. Ela acertou aí 2x, que é de 2 pontos vezes a quantidade, e de 3x vezes a quantidade aí, ou seja, 2x mais 3y, certo? Bem simples essa questão aí, molezinha, fácil demais, dá para resolver aí rapidão. Nesse outro exemplo aqui é um exemplo mais da gente pegar aí as informações e tomar aí por base, certo? Então, uma bicicleta reclinada da figura a seguir, nós temos o que? Nós temos que a medida do raio da roda maior, ou seja, o raio aqui, ó, esse raiozinho, ele é 3R. A medida do raio da roda menor, esse raiozinho aqui, é 2R. E a distância daqui até aqui é igual a D. O que ele quer? Ele quer que a gente escreva um polinômio que expressa a distância dos centros, né? Aqui do caso daqui até aqui. Então é tudo soma, né? Na segunda equação, na segunda questão aí, o que a gente vai fazer? Vamos aqui pegar o seguinte, vamos ver o que a gente tem. A gente tem que a distância aqui desse raio aqui é quem? Que é de C1 até A. É quem? R. Peraí, deixa eu só fazer aqui o desenho, tá melhor? E essa distânciazinha, aqui é C2, aqui é C2, que é B, e aqui é C2. Só estou pegando aqui os valores da figura, certo? Ele me diz, ó, que essa distância aqui, deixa eu pegar outra cor, tá melhor pra gente ver. A questão me diz, ó, que a distância daqui pra cá é 3R, certo? Então, ó, 3R. A distância daqui pra cá é D. Aí, ó, a distância entre os pontos A e B é D. Então aqui é D. E essa distânciazinha aqui, ó, é 2R. Certo? 2R. Então o que eu vou fazer? Ele quer saber quem? A pergunta dele é qual é a distância daqui até aqui. Esse pontozinho aqui, C1 a C2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apenas somar, ó, essa distância aqui, mais essa daqui, mais essa aqui, ou seja, a distância de C1 até A, mais a distância de A até B, mais a distância de B até C2. Então aí eu vou ter o que eu estou procurando, que é a distância de C1 a C2. Então seria quem? 3R mais D, que é o valor de A até B, mais o valor de 2R, que é o valor de... Então, ó, aqui eu posso pegar, ó, se vocês observar que eu tenho um 3R de expoente 1 e um 2R de expoente 1, ou seja, o mesmo expoente, e um D. Então eu posso somar esse com esse. Então eu vou ter quem? 3R mais 2R, eu vou ter 5R, mais o nosso D aí. Então esse polinômio, ele vai ser dado pra gente desse modelo aqui, certo? Dessa forma. Agora a gente vai aí para a próxima questão, certo? A gente vai para a nossa próxima questão. Vou apagar aqui. E a gente tem a terceira questão. O que ele quer? Ele quer que a gente represente a área da região colorida de amarelo na figura a seguir. Ou seja, ele quer essa áreazinha aqui. O que eu posso observar? Que eu tenho aqui, ó, um quadrado, certo? Porque se eu observar, os lados dele é igual.
E aqui dentro também, ó, eu tenho um quadrado. Então, o que eu sei? Que a área, né, nós temos o que? Que aí nós identificamos que é um quadrado. E a gente sabe que a área de um quadrado, ela é igual a quem? Lado vezes lado. Ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa, certo? Então, se eu quero, o que eu sei? Que se ele quer essa regiãozinha aqui colorida, né? Ele quer essa regiãozinha aqui colorida. Então, o que eu posso ter para conseguir ir? Eu vou precisar saber a área do quadrado grande, que eu vou botar por razão, certo? E a área do quadradinho, que eu vou botar como um azinho aqui para a gente diferir uma da outra. Então, eu sei, ó, que a área do grandão é quem? É x vezes x, certo? Porque se a gente for querer a área só dessa partezinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas subtrair aí o valor da área maior menos o valor da área menor, que eu vou ter que justamente esse aqui, ó. Então, para mim conseguir saber a área dessa parte pintada, é só eu pegar a área desse todo aqui, desse quadrado maior, menos a área desse menor, eu vou obter esse valor aí. Então, a área do meu quadrado maior é quem? X vezes x, que é igual a x ao quadrado, certo? É igual a x ao quadrado, desculpa aí que passou. X ao quadrado. A área do meu menor, ele me diz que o valor aqui é y. Então, é quem? Y vezes y, que é igual y ao quadrado, certo? Então, a área seria quem? Seria a área maior menos a área menor, que seria igual a quem? X ao quadrado menos y ao quadrado. Então, simples assim. São questões bem simples e rápidas aí pra gente entender. A gente tem alguns outros exemplos, mas não vai precisar, são questões semelhantes, ó, como a gente pode ver aí, tá no livro, né, essas outras questões, mas basicamente é isso, galera. A aula de hoje é isso, eu espero que vocês possam ter entendido e que ajude vocês aí. Obrigado pela atenção, uma boa semana e ótimos estudos aí pra vocês.